A de ontem, ela já está publicada. Eu vou passar para vocês depois o link. Quem quiser assistir, já está no Facebook, né? No Facebook não, no YouTube para assistir. Bom, então, eu só ia pedir para vocês deixarem os microfones desligados e aí só ligar quando a gente for passar a palavra, tá? Para ficar mais organizado. Bom, assim como ontem, a gente vai abrir com as falas, né? Então, hoje a gente está aqui com a Jaque, que é presidenta aí do Conselho Municipal de Política Cultural, que foi eleita aí no último sábado. E queria que você desse uma palavrinha mais uma vez aí, Jaque, para a gente. Oi, gente, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Como eu falei ontem, né? Sou recém-chegada à presidência do Concult PF, aí representando a sociedade civil, e à disposição, né, de todo mundo também para ajudar e colaborar aí nesses fóruns setoriais para a gente ter uma melhor distribuição, né, dessa grana aí do auxílio emergencial que está vindo e poder ajudar da melhor forma. Acho que é isso. Obrigado, Jaque. Alguém mais quer fazer uma palavra inicial ou quer ficar para depois? Se alguém quiser, só dá um ok aí. Eu estou vendo todo mundo na tela, só dá um ok. Ninguém? Você sabe que você der a palavra inicial para o Alexandre e para o Renê, você já sabe o que vai acontecer, né? Não, hoje eles estão quietinhos, eles não deram sinal, ficaram lá. Isso caracteriza perseguição, hein? Beleza. Vamos lá então, rapidinho, para passar a primeira parte e aí a gente já vai para a parte das discussões, tá? Então, gente, os fóruns setoriais, eles são exatamente para a gente discutir as características de cada modalidade artística e cultural da cidade, para a gente também aí distribuir o dinheiro dessa lei de forma coerente com a nossa realidade, né? E democrática também, porque a gente vai discutir com todo mundo que está presente na reunião. E a ideia dos fóruns é realmente a sociedade civil participar e dar suas opiniões, suas considerações sobre os editais e também sobre as questões da lei, né? Então hoje eu mandei aí para bastante gente o convite, mandei em grupo, mandei para o pessoal também. Então vamos ver se o pessoal vai chegar. Senão a gente discute e a gente pega as ideias de quem está na reunião, tá bom? Primeiro, como ontem, eu vou fazer uma apresentação rapidinha da lei, só dos pontos principais, para a gente já também saber do que a gente está falando, né? Deixa eu só colocar aqui a apresentação e a gente já conversa. Bom, gente, então, todo mundo está vendo o slide aí? Sim. Beleza. Bom, gente, então, essa primeira tela fala dos fóruns setoriais, né? Então, hoje a gente vai discutir as áreas de teatro, de cultura popular e circo, tá bom? Bom, falando da lei, a lei ela foi o projeto de lei 10.075, desculpa, lei emergencial cultural, que foi denominada aí depois Aldir Blanc, que foi o nosso querido artista e escritor brasileiro que infelizmente faleceu por conta do Covid-19. E ela tem, eu vou passar isso depois para vocês, quem não tiver a lei, me procura que eu posso mandar ela na íntegra para todo mundo ler, tá? Mas ela tem aí, antes de falar sobre os pontos, a PL 1075, ela se transformou na Lei 14.017, depois de aprovada aí no Congresso pelos deputados e senadores e sancionada pelo presidente Bolsonaro, tá? Então ela foi sancionada no último no último dia 30 de junho. Faz pouquinho mais de 15 dias aí que ela está sancionada. Então ela trata de 3 pontos principais, 3 eixos, né? Primeiro é o auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, que aí inclui artistas e todos os trabalhadores que fazem parte da cadeia produtiva da cultura. Então, quer dizer, o técnico de som, o figurinista, o sonoplasta, todo mundo que faz parte da cadeia produtiva da cultura. O eixo 2 é auxílio emergencial para espaços culturais. Nesse caso, os espaços culturais vão receber um auxílio do Estado
para conseguir sobreviver nessa pandemia. Lembrando que são espaços culturais que não estão trabalhando por conta do isolamento social. E o eixo 3 são a produção de editais para contratação de artistas, tá? Então, essa produção de editais, o município vai lançar, e é para isso que a gente está aqui hoje, para a gente discutir aí algumas modalidades desses editais, certo? Seguindo, então, os requisitos para receber a renda emergencial. Então, quais são os requisitos para o artista e o trabalhador da cultura conseguir receber o auxílio emergencial, que é de R$600, tá? Então, ele é a mesma quantidade aí, o mesmo montante financeiro do auxílio emergencial geral. Primeiro, terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e cultural nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação desta lei, comprovada a atuação de forma documental ou autodeclaratória. Então aí o camarada que quiser participar e receber, ele vai ter que comprovar de 30 de junho para trás, 24 meses, que ele faz parte da área da cultura e da área artística, tá? Quando a gente fala forma documental, é através de documento. Então, por exemplo, se ele for o MEI, ele pode apresentar as notas que ele prestou serviço para a área cultural. Se ele for um artista que não tem MEI autônomo, ele pode, por exemplo, pegar algum cartaz de alguma produção que ele fez, ele pode pegar aquela parte técnica sempre que tem, se ele foi diretor, se ele foi sonoplasta, tudo isso é documental. E a autodeclaratória é quando o cara tem dificuldade de ter o documento e ele se autodeclara trabalhador e profissional da cultura nos últimos 24 meses. Então, essa autodeclaração, o Robson pode até falar aí para a gente que ele trabalha na área de advocacia, depois ele pode me corrigir se eu estiver errado. Essa autodeclaração é um pouco menos segura para o artista, porque ele vai fazer um documento comprovando por ele, sem nada documental, que ele trabalha, né? Então, é sempre bom ter a forma documental para que seja aí comprovada a participação. E, claro, em último caso, se não tiver os documentos, fazer a autodeclaração para conseguir receber os recursos. 2. Não ter emprego formal ativo. 3. Não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o programa Bolsa Família. Então, a pessoa pode receber o Bolsa Família e nenhum outro benefício. Então, se ele receber qualquer outro benefício fora o Bolsa Família, ele já não pode receber o auxílio emergencial da área da cultura. 4. Terem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior. 5. Não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Isso é a parte de imposto de renda, tá? Se a pessoa declarou no imposto de renda em 2018 mais que R$ 28.559,70, ela não recebe. Estarem inscritos com a respectiva homologação da inscrição, em pelo menos um dos cadastros previstos no inciso 1º do artigo 7º da lei, que é desta lei. O que ele fala nesse inciso 1º do artigo 7º? Ele tem que estar cadastrado em pelo menos um cadastro oficial, ou do município, ou do estado, ou do governo federal. E o último, não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na lei 13.982, de 2 de abril de 2020, que é o auxílio emergencial geral do governo federal. Auxílio emergencial para espaços culturais. Artigo 7. O subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2º desta lei terá valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local. Esse inciso 2º do caput do artigo 2º, inciso 2, quer dizer, trata exatamente dos auxílios emergenciais para espaços culturais. Então, nesse caso aqui, quem vai definir qual é o valor para cada espaço cultural dentro dessa faixa de 3 a 10 mil é o gestor local. O que quer dizer? A prefeitura. Tá? Então, a prefeitura vai ver se ela vai querer saber se essa empresa paga aluguel, se ela tem que pagar a folha de pagamento, se ela tem que pagar água, se ela tem que pagar a internet, todas as partes de sobrevivência, tá, gente? Esse dinheiro não é para investir, e sim para manter o espaço funcionando
e vivo aí para quando a pandemia acabar. Os espaços culturais e artísticos deverão estar cadastrados em dispositivos municipais, estaduais e federais. Do mesmo jeito que eu falei, para os artistas individuais, os espaços também terão que estar cadastrados em um desses, tá? Recurso para Porto Ferreira, vamos lá. Bom, recurso para Porto Ferreira previsto nessa lei é de R$ 411 mil para a gente cumprir esses 3 eixos, certo? 80% do dinheiro vai para o eixo 1 e para o eixo 2, que é o auxílio emergencial para artista individual e para espaço cultural. E 20% é para editais de contratação de serviços na área da cultura, tá? Isso é assim, ó, 20% é o mínimo que a prefeitura tem que gastar com editais e 80% é o máximo que a prefeitura tem que gastar com auxílio para espaços e para artistas, tá? Bom, eu vou voltar ali rapidinho para vocês entenderem uma coisa. Quando eu falo dos 3 eixos, como eu falei para vocês ontem, nós da Secretaria estamos participando aí dos fóruns nacionais e estaduais desde maio, desde que essa lei foi protocolada no Congresso Nacional. Então a gente tem participado aí das discussões há bastante tempo, entendendo a lei e também aí ouvindo os líderes estaduais e nacionais, né? E no último Fórum Estadual de Dirigentes Culturais do Estado de São Paulo, o secretário de Estado estava presente e se comprometeu a realizar o eixo 1, auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, para o Estado inteiro. Então, os municípios não vão estar responsáveis pelo eixo 1, só pelo eixo 2 e 3. Isso quer dizer que em Porto Ferreira a gente tem que cumprir o eixo 2, auxílio emergencial para espaços culturais, e eixo 3, produção de editais. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar uma economia nos recursos desses 80%. Então pode ser que eu não gaste 80% com auxílio emergencial para espaços culturais, pode ser que eu gaste menos, tá? Isso vai depender de quantos espaços culturais se inscreverem para receber esses recursos. Então, o que pode acontecer? Pode ser que nesses 20% ele se transforme em 30%, 40% e até 50% para contratação, e esses 80% pode ser que diminua aí de 70%, 60%, 50%. Tá? Isso vai depender muito do que a gente definir com os espaços culturais que a gente já está conversando. O que acontece? Porque, então, Regis, por que vocês não definiram ainda todas essas questões? Depois que vocês darem uma lida na lei, ela tem várias brechas aí soltas, tá? Que o governo federal ainda precisa regulamentar. Então, a lei ela precisa de uma regulamentação, um decreto federal para tirar essas brechas. Depois desse decreto federal, que já está acontecendo, já está sendo convencionado, inclusive hoje está tendo uma reunião agora, nesse momento, no Ministério do Turismo para tratar disso. Depois que sair o decreto federal, a gente vai analisar esse decreto e se ainda assim deixarem brechas abertas, aí sim que o município vai fazer o decreto municipal para regulamentar a lei no município. Então, por isso ainda que o município não fez o decreto municipal. A gente precisa aguardar o decreto federal, que é, com a hierarquia das legislações, é o mais forte. E depois que sair, a gente analisa e faz o decreto municipal para trazer para a nossa realidade, certo? Eu esqueci de mudar aqui o slide, gente, desculpa, vai estar errado aqui o slide, mas a pergunta é a mesma, só muda as áreas. Então, a pergunta de provocação de hoje é: como os recursos podem ser utilizados, destinados aos setores de teatro, circo e cultura popular? Essa é aí a nossa provocação para a gente discutir hoje, tá bom? Então, eu vou voltar aqui agora para vocês me verem e a gente já conversa. Deixa eu parar aqui. Beleza. Bom, então essa é basicamente a lei Aldir Blanc. Muito simples a minha explicação, bem básica para a gente entender quais são os eixos que a gente precisa trabalhar. Ela tem várias outras coisas. Ela faz, ó, eu estou até com ela escrita aqui, ela descreve quem são os espaços culturais. Então, depois que vocês pegarem aí o artigo 8, ó, ele descreve, olha, essa lista toda aqui é a lista de espaços culturais. Então, o que tem escrito aqui, ó?
pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira, de artes, estúdios, circos, cineclubes, e aí vai a lista bem grande, tá? Então, aqui em Porto, o que vai encaixar? As escolas de dança, as escolas de música, os estúdios, né? E talvez os espaços de artesanato, se houver algum espaço de artesanato aí, a gente tem aí a associação e pode ser que ele se encaixe também. Bom, outra coisa importante, os recursos dessa lei, ele é para e destinado para exclusivamente a sociedade civil. Eu não posso gastar esse dinheiro para manutenção do espaço público ou de qualquer equipamento público, tá? Então, por exemplo, Escola Municipal de Música e Artes, não posso investir. Não posso investir em reforma de equipamento público. Não posso investir em nada que seja da prefeitura ou que seja mantido pela prefeitura. E sim, eu tenho que destinar isso para a sociedade civil e espaços independentes, tá? Bom, esse é outro ponto importante. O que mais? Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça. Tenho anotado aqui. Outro ponto importante a Prefeitura de Porto Ferreira já está apta para receber esses recursos, tá? Então, ano passado, a gente atualizou as leis do Conselho Municipal e do Fundo Municipal, e o Fundo Municipal já está regulamentado, já tem o CNPJ atualizado e já tem a conta no banco. Então, assim que sair a regulamentação do governo federal, nós estamos aí preparados para receber. Isso é bom, porque a gente já recebeu a informação que os municípios que estão com essa parte regulamentada vão ser os primeiros aí da lista para receber. Então, provavelmente, Porto Ferreira vai ser um dos municípios nos primeiros dias a receber esse dinheiro. Há um cronograma extraoficial, tá? Que chegou até nós através de contatos, já que eu não estou recebendo a notificação para entrar, não. Fala para as pessoas entrarem de novo, tá? Aí eu acho que parece para mim. Pode ser que eu estava aqui na apresentação e não apareceu. Bom, então, esse cronograma, ele é um cronograma aí que o Ministério do Turismo passou, mas que ia haver um estudo se ia conseguir cumprir ou não, tá? Então, qual é o cronograma? A partir de 25 de julho, as prefeituras vão poder se cadastrar no sistema para receber o dinheiro, e a partir dos dias 6 de agosto, o governo federal vai começar a repassar esses recursos. Então, lembrando mais uma vez, é um cronograma não oficial, que ainda não está regulamentado, mas a gente aqui trabalha com expectativas também. Então, a gente está se preparando para que no dia 25 esteja tudo pronto para a gente poder se cadastrar. Boa tarde aí o Bruno, que acabou de entrar. Fique à vontade. Bom, gente, então, essa pergunta é uma pergunta para a gente conversar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a lei, pode também perguntar e a gente vai conversando, certo? Como que a gente faz? Quem quiser falar, fazer uso da palavra, tem que se inscrever no chat. Então, vai lá no chat ali, no cantinho, coloca o nome que eu já sei que a pessoa quer falar ou fazer alguma pergunta. Mais uma vez a pergunta: como os recursos da Lei Aldir Blanc podem ser destinados ao setor do teatro, do circo e da cultura popular? Outra coisa que gera dúvida também. Mas se a gente não tem artista que trabalha na área circense, como a gente faz? Se a gente não tem artista, a gente não investe o dinheiro, tá? Então, a gente colocou esses grupos setoriais exatamente para tentar descobrir essas pessoas. Pode ser pessoas que a gente não conhece, que fazem um trabalho. Então, a gente divulgou todas as áreas exatamente para isso, para tentar descobrir e saber se existe ou não demanda nas áreas culturais no município, tá? Bom, então fiquem à vontade para fazer as inscrições. Quem quiser falar, perguntar, a gente está aqui para ouvir vocês, tá? Importante a participação de vocês nisso. Então, vocês podem falar de qualquer uma das três áreas, tá? Tem pessoas aqui do teatro, pessoas da cultura popular. Eu chamei o Alexandre, porque o Alexandre ele representa a cadeira de patrimônio material e imaterial. Então, alguns patrimônios imateriais podem ser cultura popular. E o Renês também é o representante das culturas populares e tradicionais da cidade.
O Robson, antes de você falar, eu só vou responder essa pergunta do Alexandre. Para receber o auxílio, o trabalhador da cultura precisará cumprir os seguintes requisitos: ter atuação ou profissional nas áreas artísticas e cultural nos últimos 2 anos, estar inscrito em pelo menos um dos cadastros de fins culturais e ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior. É isso aí, é o que estava lá na apresentação, né? Bacana. Pode falar, Robson, fica à vontade. É o seguinte, Regis, essa verba, ela, por exemplo, se eu quero montar uma peça, ela cobre todos os gastos ou é só o gasto com o, digamos, o cachê do ator, em que o teatro usa esse valor, se ele pode usar com o que ele quiser ou ele tem algum critério para tá usando esse valor? Vamos lá. Ô, Robson, é o seguinte, aí que está a grande sacada. Esses fóruns é exatamente para isso, tá? Para a gente entender quais projetos a gente tem na cidade e fazer esses editais para atingir os projetos da cidade. Então, se você falar para mim, olha, eu tenho um projeto de um espetáculo e que a gente vai fazer um espetáculo completo. Eu vou ter que contratar sonoplasta, vou ter que contratar figurinista. Melhor ainda, sabe por quê? Porque a gente vai ajudar a cadeia produtiva da cultura inteira. É melhor do que, por exemplo, eu fazer um edital só para um artista fazer um sketch, por exemplo. Então, se a gente conseguir fazer um edital que vai fazer uma peça de teatro, é bem mais legal e bem mais bacana, porque a gente vai ter como trabalhar com a cadeia produtiva inteira. Então, por exemplo, se você falar, não, tem um projeto para teatro de um espetáculo, a gente faz um edital para um formato de espetáculo, entendeu? Dá para fazer. Entendi. Tá, e esse valor, ele é rateado entre os inscritos ou como que funciona? Por exemplo, eu não conheço, pelo menos, algum artista circense aqui em Porto que tenha trabalhado nessa área. Essa parte que o município tem direito, seria rateado entre os artistas que se cadastrarem, ou se tiver, por exemplo, só teatro, ele vai tudo para o teatro, se tiver só dança, vai tudo para dança. Como que é feito esse rateio? Vamos lá. Então é assim, ó. O município que vai decidir, Poder Executivo e sociedade civil. Então, por exemplo, se eu não tenho demanda no circo, não tenho demanda na cultura popular, por exemplo, a gente não vai investir dinheiro nessas áreas. Tá? Então, se eu tenho mais gente na música, eu vou investir mais dinheiro na música. Se eu tenho mais gente no teatro, eu vou investir mais dinheiro no teatro. Então, esses pontos que é importante a gente falar também, através do cadastro, porque a gente está fazendo um cadastro municipal desde maio para entender essas áreas. Então, por exemplo, se a gente tiver uma área, mais pessoas na música, a gente vai investir mais na música. Então, é esse o termômetro. Não tem nada na lei falando que eu tenho que fazer mais no teatro ou se eu tenho que investir igual para todo mundo. Aí é cada município que vai entender sua realidade para investir esse dinheiro. Tá. Você tinha falado lá da autodeclaração, embora a lei, eu acho que vai regulamentar isso ainda, né? Deve corrigir isso, porque ela tem que ter um modelinho de autodeclaração. Mas toda vez que você faz uma autodeclaração, você se submete, né, aos efeitos civil e penal daquilo que você está declarando, né? Você pode responder criminalmente se o que você declara ali é falso, ainda mais se você vai estar recebendo algum valor por você ter autodeclarado alguma coisa. Então, não é uma simples autodeclaração. Você responde civil e penalmente pelo que você está declarando. Isso, é isso mesmo. Nada como alguém da área para explicar certinho, né? É isso mesmo. É isso que eu estava tentando dizer, né? As pessoas elas vão se responsabilizar pelo que está escrito, né? Então, é por isso que eu acho sempre bacana ter um documento para comprovar essas coisas, né? Uhum. Bom, agora acho que o Alexandre, né? Alexandre? Só para fazer aqui uma parte aqui, a gente fala muito na Lei Aldir Blanc, mas é bom a gente dar o nome aos bois, né? Quem produziu o documento inicial foi a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e depois a relatoria no Senado foi o senador Jacques Wagner, também do PT, que deu celeridade, né, para não ter voltado o documento para a Câmara Federal, só para deixar claro aí a todos os companheiros.
Sim, Alexandre, foi bom você ter tocado nisso, que eu falei ontem, e acho que é bacana falar hoje também. A gente tem que pensar, gente, que essa aprovação dessa lei é uma vitória para a cultura. Porque vocês aí que trabalham na área faz tempo, a gente já só está com gente experiente aqui na cultura da cidade, vocês sabem, nunca na história do Brasil o governo federal descentralizou recursos para as cidades. Então é a primeira vez na história do país que os recursos federais estão sendo repassados para os municípios e para os estados, né? E a gente tem que pensar que a gente conseguiu aprovar uma lei cultural no momento de total polarização política. Então, aí o pessoal se matando lá no Congresso, no Senado, e mesmo assim a gente conseguiu aprovar por unanimidade e a sanção do presidente também sem veto, né? A única coisa que ele vetou foi o veto do prazo, né? Que ele tinha prazo de 15 dias para pagar. Ele vetou isso para ter mais tempo para a organização do pagamento. Mas isso é uma vitória muito grande, né? E eu acredito essa vitória para a organização dos dirigentes municipais e estaduais que vem aí desde o começo fazendo fóruns, falando com os deputados, e a gente aqui em Porto mandou ofício para o Congresso para aprovação dessa lei. Então, é uma vitória muito grande aí da sociedade civil também, que os artistas do Brasil inteiro também fizeram um trabalho bem bacana para essa aprovação. Paulo, você que se inscreveu agora, fica à vontade. Então, Regis, voltando ao primeiro eixo lá, como você disse, o Estado vai ficar responsável pelo ressarcimento aos artistas, né? E como o Robson mencionou aí, você também disse, é muita exigência, né, cara? É muita exigência. E queria saber também, como nós não temos espaços culturais, vamos supor assim, que nós decidimos hoje montar um grupo de teatro e não temos lugar e temos que fazer uma alocação do espaço. A gente poderia estar fazendo, não sei se entra como edital para poder embutir o aluguel do espaço junto com esse edital. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ficou assim. Aí, Paulo, nesse caso, ele vai entrar desculpa, peraí, deixa eu só ver. No auxílio para espaços culturais, tá? Então, nesse caso, como a gente pede um tempo de comprovação, por exemplo, porque, por exemplo, o auxílio para espaços culturais, ele só vai conseguir pegar se ele tiver o tempo de trabalho, tá? Então, eu não consigo, por exemplo, se eu abrir hoje um espaço cultural, ele não vai receber, tá? Porque, na verdade, a lei entende que ele tem que já auxiliar os que estão passando por necessidades agora, né? Então, nesse caso, não teria como fazer, tá? O que teria que fazer nesse caso, se você fizer um grupo, por exemplo, de teatro, deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Se você fizer... Boa tarde, Daniel. Fica à vontade aí, tá? Nesse caso, aí teria que ser por parte do edital. Por exemplo, você fez um grupo de teatro hoje, você pode participar dos editais de contratação de espetáculo, de esquete ou de oficinas formativas aí na área do teatro, entendeu? Mais uma ressalva aí. Pode falar. A respeito do edital, ele vai funcionar como o PROAC, mais ou menos em cima disso, ou ele foge do que eles pedem em documentação? Vai ser bem mais simples, tá, Paulo? Tá. Vai existir, sim, uma exigência de documentos, né? Porque aí é lei federal da licitação, lei federal de contratos, aí a gente vai precisar, sim, fazer uma exigência de documentos. Mas não vai ter tanta exigência quanto o PROAC, tá? Eu acredito que a gente vai fazer de uma forma mais simples para que as pessoas consigam realmente acessar isso de forma ágil e também mais fácil, né? Perfeito, claro. Deixa eu ver quem é o próximo aqui. É o Robson.
É o seguinte, Regis, por exemplo, o PROAC, né, se você tem o seu espetáculo selecionado, você tem que, sei lá, ter 10 apresentações. Se o meu projeto for aprovado e eu ter direito a essa verba, qual que é a obrigação minha, enquanto grupo, com relação a essa verba que eu recebi? Eu tenho que fazer uma apresentação só ou eu tenho uma responsabilidade maior? Qual que é a responsabilidade, qual que é a contraprestação do serviço que o artista tem que apresentar? Tá, vamos lá. Aí, no caso, como os editais eles não estão ainda confeccionados, eles vão acontecer, isso a gente pode colocar e discutir aqui. Então, por exemplo, qual é vamos dizer assim, a quantidade de espetáculos razoável para a gente cumprir num edital, por exemplo. Para eu fazer uma peça de teatro, é bacana eu fazer 5 apresentações, ou não, fazer 2, entendeu? Aí vai depender do que a gente colocar e do que a gente discutir aqui. Tudo vai também de como o dinheiro vai ser distribuído, tá? Como eu falei lá no começo, como a gente ainda não tem como saber e mensurar essa porcentagem dos recursos, a gente ainda não tem como falar para vocês assim, olha, vai tanto para o teatro, vai tanto para a música, vai tanto para a literatura, entendeu? Mas aí vai, por exemplo, do quanto a gente vai investir. Por exemplo, se eu lançar um edital para um espetáculo de teatro para 10 apresentações, eu vou investir um dinheiro que vai pagar a produção e a apresentação de 10 espetáculos, entendeu? Entendi. Eu acho que tem que ser coerente os recursos investidos e o número de apresentações, né? Você tinha falado aí de um cronograma, por causa dessa pandemia aí que a gente não sabe até quando ela vai se estender, teria prazo para isso? Ou, por exemplo, porque não tem como ensaiar, não tem como se reunir, não tem como fazer nada por enquanto, embora, né, o edital já está aí para sair. Com relação a prazo, tem alguma coisa já pré-acertada ou é tudo meio vago ainda? O município ele tem que destinar o dinheiro em 120 dias, tá? Então, se a gente receber no dia 6 de agosto, vamos dar um exemplo, né? Recebendo dinheiro no dia 6 de agosto. A partir de 6 de agosto, eu tenho que destinar o dinheiro em 120 dias. Se eu não destinar o dinheiro, ele volta para os cofres do governo federal ou do governo estadual, tá? Então, por exemplo, se a gente receber em agosto, a gente pode destinar esse dinheiro até dezembro, né? E não necessariamente a apresentação precisa ser em dezembro. Eu posso fazer a destinação em dezembro, mas a apresentação vai ser cumprida em janeiro, por exemplo, né? Mas o que acontece? Como é uma lei para auxílio emergencial, por exemplo, a gente tem que pensar que tem artista que está sem dinheiro agora, não tem recurso nenhum, não tem salário. Então, nossa ideia também é fazer edital para atividade online. Então, porque aí o cara que está lá sem receber, não tem trabalho nenhum, ele poder fazer agora, e já cumprir agora, e receber também o mais rápido possível, entendeu? Porque na verdade a verba é mais para esse tipo de artista mesmo, né? Que momentaneamente tá sem fazer nada, né? Sim, não impede da gente fazer, por exemplo, a gente for fazer um espetáculo de teatro, é óbvio que vai ter pessoas e atores em Porto que tem outro trabalho, não vive só de teatro, entendeu? Mas é importante a gente incluir e dar prioridade para essas pessoas, né? Entendi. Renês? Boa noite a todos, boa noite, Daniel Cox, que acabou de chegar. A minha é um comentário que eu vou fazer, né? Aí reforçando o comentário que o professor Alexandre fez a respeito dessas leis emergenciais que elas são realizadas por os partidos populares, né? Os partidos ditos aí de esquerda, PT, apoiado pelos partidos mais à esquerda, e a gente corre o risco de esquecer esses detalhes e o presidente da República ficar com o mérito da causa. Assim como era o SUS, né? O SUS todo um trabalho popular e agora estão sucateando. O que é outra coisa, o comentário, esse é um comentário que eu queria fazer. A pergunta, Regis, é a seguinte, vez por outra passa algum circo aqui na cidade. No encontro de ontem, foi colocado, e aí eu até falei nesse sentido, de que deveríamos priorizar os artistas da cidade.
né, nos editais, aí, nas contratações. Uma equipe circense que passa pela cidade poderia ser tratada diferente? Foi ótima a sua pergunta, Renês. Tá? Por quê? Nós estamos ainda com o circo na cidade, tá? Não estamos com ele inteiro, mas uma parte do circo ainda está aqui. Não sei se vocês lembram, mas em março chegou um circo aqui, e logo que ele chegou, ele ficou uma semana, fechou tudo, entrou a quarentena. E aí ele ficou um tempo aqui, porque ele não conseguiu ir embora, porque não tinha dinheiro, mandou os artistas embora, mas os caminhões ficaram aqui, as carretas. E aí, depois de uma ação, eles conseguiram dinheiro para mandar uma parte embora, mas a outra parte está aqui. Então, qual é o ponto? Eles não têm como participar dos editais porque os artistas não estão em Porto. Então, os artistas estão na casa deles, em outros estados, em outros municípios. Mas o circo que está aqui, ele é considerado o circo como espaço cultural aqui na lista da lei. Como que faz? É o Porto Ferreira que paga ou é o circo da onde ele está que paga? Nas discussões que a gente teve nacionais, foi discutido que a responsabilidade de pagar é o município em que o circo está, não o município que o circo é residente, tá? Vamos dizer assim, ou de origem. Então, nesse caso, provavelmente a gente vai ter que pagar para eles o auxílio para espaços culturais. Não sei se a gente vai pagar os 3 meses, porque pode ser que com um mês ele possa ir levar aí o circo para a cidade natal e aí não tem mais os custos, né? Mas, enquanto ele estiver aqui, a gente vai ter que pagar os espaços culturais, o auxílio de espaço cultural para ele, sim. Não sei o que vocês acham sobre isso. Aí teria o caso de chamá-los a participar de alguma coisa, qual seria a contrapartida que eles poderiam dar para ter direito a esse benefício? Uma coisa de participação, né? Eu acho interessante que todos os artistas merecem, tem esse, não é nem questão de merecer, porque é um direito conquistado, né? Mas seria o caso de convidá-los a participar em algum evento, numa contrapartida ao recebimento desse benefício? Vamos lá, na lei, Renês, ele já prevê que todos os espaços culturais que receberem o auxílio têm que prestar conta do dinheiro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Alexandre tem um espaço cultural de arte independente, seja qual for. Ele vai ter que gastar aluguel, ele tem aluguel, tem água, tem energia e tem a internet. Ele vai ter que comprovar para mim depois que ele gastou o dinheiro que ele recebeu para pagar isso, tá? Ele vai ter que guardar os notas fiscais, os recibos e bater com o que o município repassou. E além disso, ele vai ter que também me prestar serviço para a sociedade de graça. Então, por exemplo, se ele tem lá um espaço cultural de arte independente, que trabalha a batalha de rima, por exemplo, ou oficinas de rima, ou hip hop, ele vai ter que prestar o serviço para a sociedade civil, ou seja, escolas, praças públicas, eventos públicos, para pagar essa contrapartida. Isso já está previsto na lei. Então, se a gente paga para o circo auxílio emergencial, ele vai ter que, lá na frente, quando voltar as coisas ao normal, prestar serviços gratuitos para a gente. Eu vi que o Bruno perguntou aqui sobre a reunião de ontem, e a Jaque já respondeu. Depois, se você quiser, eu posso te mandar o link, mas também é só entrar no canal da secretaria, que está por lá, beleza? Bom, mais alguém para se inscrever? Vamos ser mais prático. Como assim mais prático? A gente tem 3 eixos para discutir hoje. O teatro, o circo e a cultura popular. O circo, gente, eu acredito que a gente não tenha artista que vive disso, da arte circense em Porto Ferreira, tá? Eu não conheço ninguém, eu nunca tive contato com ninguém nesses anos que eu estou atuando na cultura. Então, a gente pode sim tentar abrir um edital para ver se alguém vai participar, né? A gente pode fazer, por exemplo, uma esquete circense, espetáculo circense, ou até uma oficina formativa, algum clown, algum palhaço que quer fazer uma oficina de clown, entendeu? E deixar aberto para ver se aparece alguém.
mapeamento do setor cultural é exatamente para isso, né? Para a gente entender se existem essas pessoas ou não. Mas a gente sabe que, às vezes, esse mapeamento não chega em todo mundo da cidade, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Paulo, se inscreveu, fica à vontade. Ô Regi, a respeito da modalidade do circo, nós temos um aqui em Porto Ferreira, que acho que todos aqui conhecem. Eu não vou me recordar o nome dele, acho que o Robson estava comigo quando a gente Vanderlei? faz a parte... Isso, ele mesmo. Né, os trabalhos deles é social, voluntariado. Nesse caso, ele pode estar fazendo algo voltado para o social, usando a lei? Não, pode, por exemplo, ele pode... ele faz o trabalho de palhaço, né? Conheço o Vanderlei. Ele pode, por exemplo, fazer e pegar Isso. pegar uma modalidade circense, a gente pode colocar, por exemplo, uma sketch circense, ele vai fazer sozinho. E pode, por exemplo, fazer uma ligação no solar e falar lá com os velhinhos, por exemplo. Ou ele pode fazer, porque a questão é a gente não ter contato físico, né? Então ele pode, eu vi até na TV esses dias que tem artistas aí fazendo isso, fazendo uma videochamada no solar e tocando música para os velhinhos se entreterem, se sentirem melhor e tal. Então, eu acho que essa parte de usar a lei para fazer coisas sociais dá certo. A gente paga o artista e aí a gente destina a apresentação para alguma entidade social. Isso não tem problema nenhum, né? Eu acho bacana isso, entendeu? Porque que nem eu sou registrado, né? Trabalho com CLT e faço os trabalhos voluntários do teatro, porque amo, já trabalhei também na cultura aí, como mencionado na última reunião do sábado. Graças a Deus não preciso desse auxílio, então vamos destinar a quem precisa, correto? Sim. Então, vamos supor assim, pega eu, o Robson, o pessoal da área do teatro e queira fazer uma esquete ou um sarau, né, puxado para poesia, né? E pegar essa verba e destinar para esse pessoal das entidades que necessitam, né? Sem querer desmerecer o pessoal da cultura que estão necessitados, né, desse dinheiro. Então pensei também, estava comigo pensando durante essa semana aí, algo para levar alegria, né, para o pessoal, né, cultura, e ajudar aqueles que precisam. Eu acho que assim, nesse caso, a gente destinar os recursos para eles não pode. O que pode é a gente destinar o serviço. Então a gente pode, por exemplo, contratar o artista e destinar o serviço do artista para a área social. O que eu não posso fazer é fazer uma atividade cultural, pegar esse dinheiro e investir nas instituições. O que dá para fazer, por exemplo, a gente contrata os artistas e os artistas fazem uma live solidária de alimento. Aí sim, entendeu? Porque aí eu vou destinar o alimento que foi arrecadado depois para as entidades. Agora, o dinheiro do recurso da lei eu não posso passar para eles, eu posso passar só para artista e para a área da cultura. Perfeito, beleza. Bom, na área circense, eu acho que esses 3 pontos são os principais, né? Eu acho que é espetáculo de circo, esquete e talvez a área formativa, né? Que é uma oficina de área circense. Não sei se vocês acham que dá para fugir disso, de fazer outro tipo de coisa. Estou aqui para ouvir as ideias de vocês. Eu pensei nessas 3 áreas, essas 3 partes aí para a gente montar o edital, se a gente conseguir montar um edital de circo, né? E assim como o teatro, eu pensei nisso também. O teatro eu pensei em espetáculos, espetáculo online ou presencial depois, esquetes, que aí seriam de 1 a 2 pessoas fazendo, né? Normalmente, e a oficina formativa, né? Que aí é o pessoal profissional que dá aula, que leciona, que pode oferecer uma oficina online. Também pensei nessas 3 pontos aí para o teatro. Então, para o teatro e para o circo, eu pensei nesses 3, espetáculo, esquete e oficina formativa. Pode falar, Robson. Ô, Regis, no caso a dança, ela entra em qual dessas pastas aí? A dança ela vai ter um dia específico para ela, Robson.
Eu só não lembro Ah, qual tá. dia que é. Eu acho que é ou amanhã ou quinta. Eu precisava que Tá. alguém visse aí, porque eu tô sem... não tem como ver que meu celular tá em cima e o computador tá embaixo. Não, tudo bem, sem problema. Mas aí o da dança eu acho que bacana você participar também, né? Você que também é bem ativo na área, pode dar umas ideias bacanas. Vocês acham que é bacana, então, fazer essas 3 modalidades para essas áreas? O que vocês acham? Sim? Legal? Tá. Aí na cultura popular, gente, o que a gente tem? Ó, o Renês colocou aí o cronograma dos fóruns, para ver qual área é e qual dia é. Da cultura popular, o Alexandre e o Renês aí pode dar um help. O que a gente tem em funcionamento hoje em Porto Ferreira, no meu ver, né, é o carnaval, a área da música regional caipira e as quadrilhas. Né? A gente tem um grupo de quadrilha aqui, junina, que é bem bacana, profissional, vai disputar fora da cidade e tudo mais. Então, acho que tem essas 3 áreas da cultura popular que estão ativas. É lógico que a gente tem aí algumas que já estão, não digo extintas, mas estão aí adormecidas, né? Que a gente não pode entrar nessa lei, porque essa lei é exatamente para a gente atingir os artistas que estão em atividade. Agora, eu não sei o que vocês acham. Por exemplo, o carnaval, nós não temos um espaço, um grupo que vá trabalhar o ano inteiro o carnaval. O que a gente tem no carnaval são grupos que se organizam de um mês e meio antes do carnaval. Então, eu não sei o que vocês acham, se vale a pena a gente colocar isso, tá? Porque eu acredito que as pessoas que fazem o carnaval, elas têm outras rendas, né? Então, não sei, tá? Essa questão do CNPJ, Alexandre, ainda está sendo discutido na legislação federal, na regulamentação, tá? Se os espaços precisam ter, se os grupos precisam ter. Eu acredito que vá autorizar os grupos a prestarem serviço e a receberem auxílio só pelo CPF, tá? Eu acho que não vai exigir o CNPJ, mas ainda não está fechado. Aí a minha análise quanto ao carnaval é essa, tá? Quanto ao carnaval é a gente pensar se a gente enquadra eles como auxílio e como edital, né? Sabendo que as pessoas não vivem disso em Porto Ferreira. E eu não estou dizendo aqui que ela não precisa de investimento o ano inteiro. Eu acho que o carnaval precisa sim de investimento o ano inteiro para a gente conseguir aí criar esses espaços contínuos e não só acontecer na época do carnaval. Mas eu falo como o objetivo dessa lei, tá? Que é exatamente para auxiliar os artistas que estão sem trabalho. A questão da música raiz sertaneja. A gente tem, sim, músicos da sertaneja raiz que trabalham com isso. A gente tem duplas que vivem aí só da música, tá? Então a gente pode ou colocar eles, incluir eles na área da música, ou incluir eles na área da cultura popular. Então essa é uma coisa que a gente pode pensar também. E a parte do quadrilhão, que é o quadrilhão de Inácio, né? A gente também pode pensar, né? As pessoas, elas vivem disso, a gente pode conversar com elas e perguntar, olha, vocês têm outro tipo de trabalho? Agora vocês estão precisando de auxílio, de um trabalho, entendeu? E ver qual é a necessidade dessas pessoas. Alexandre lembrou bem aí dos grupos de capoeira. Grupo de capoeira, a gente só tem 2 em município, tá? Tem um grupo de capoeira que é do Mestre Souza e o outro do Luiz Sartori, que acabou de voltar para Porto, tá? Do Mestre Souza, ele é mais voltado para o setor público. O grupo União, talvez a gente precisa pensar. Outro ponto, o Mestre Souza, ele é funcionário público, ele não pode participar de edital. Então, lembrando que funcionário público, tudo que é voltado para entidades públicas, seja ela individual ou instituição, não pode receber esse recurso. Agora a gente pode conversar com ele e ver como que faz, né? Tem os outros mestres. Eu acho que a gente precisa conversar com eles, né? E também, é isso que eu estou falando, eu estou tentando falar para vocês para a gente entender isso.
essas pessoas que trabalham com essas culturas populares, elas vivem disso, elas tiram o sustento das famílias delas para isso? Sim, não. É isso que a gente tem que pensar para investir esse dinheiro. Ô, Reis, deixa eu só te interromper aqui. Pode Assim, ó, falar. se eu não estou muito enganado, eu não conheço nenhum artista aqui em Porto Ferreira que viva de arte, né, sendo ele em que segmento que for. Então eu penso assim, ó, já que tem essa verba disponível, né, que coisa que nunca teve antes, eu acho que a gente, assim, deveria, se não for através de auxílio emergencial, conseguir garantir essa verba de uma outra forma, entendeu? Porque quem trabalha com pintura, com arte, com música, com dança, qualquer segmento que for, eu não conheço ninguém aqui em Porto Ferreira que viva exclusivamente disso. Porque se a gente for fixar só nesse ponto, eu acho que a gente vai usar muito pouco desse valor aí. Então, eu entendo que a gente poderia tentar, digamos, segurar essa verba, tentar usar essa verba de uma outra forma que não seja só de auxílio emergencial, porque eu acho que todos que trabalham com arte aqui em Porto, eu acho que nenhum deles vive exclusivamente disso, né? Então, a gente usaria muito pouco se for só pensar nessa emergencial. Então, tem que pensar numa outra forma de conseguir usar essa grana aí. Eu acho que a gente tem artistas que vivem sim, por exemplo, lá na cultura a gente tem a Vanessa, a Eliane, o Thiago, a Gabi. Então a gente tem vários artistas que vivem sim da arte aqui em Porto, tá? Ah, tá, entendo. Só assim, eu acho que você tem razão, tá? Nesse Renê, você quer falar alguma coisa daquilo que eu falei aqui agora? Você discorda, concorda comigo? Olha, Regis, eu creio que é por aí mesmo. Agora, aqui o professor Alexandre está fazendo um comentário a respeito do mapeamento e um cadastro cultural desses artistas. A gente teria que ver essa listagem, se eles já fizeram, né? E desde que começou a pandemia e que o programa Estação Sertaneja parou de ser transmitido, eu tive contato com muita pouca gente que cantava lá no Estação Sertaneja. E como foi frisado aí, a maioria deles não vivem da arte, né? Não vivem. Eu creio que muita pouca gente mesmo deve viver de arte aqui em Porto Ferreira. Eu até coloquei aqui a questão do grupo Voz da Natureza, né? Mas não sei se ele ainda está em atividade. A maioria deve ser aposentado e como já recebe um benefício do Estado, o emergencial não se caracterizaria, então, como uma necessidade. Mas teria que ser a partir desse mapeamento, desse cadastro, desses artistas caipiras, e eu tenho um contato, tentar ter um contato com eles agora, enquanto da confecção desses editais, para ver quais deles se encaixam, e creio que o caminho é por aí mesmo. Não vejo outro caminho, não. E quando o Robson fala de segurar essa verba e tentar fazer essa verba ficar aqui em Porto Ferreira,
Isso, eu lembro uma vez de uma fala da Inesita Barroso, que ela passeou. Ok? Bacana. Vocês estão me ouvindo? Minha internet deu uma oscilada aqui. Bem? Beleza. Bom, a questão do mapeamento, Renês, eu acho importantíssima. O Bruno falou aqui que tem algumas pessoas que não fazem. Está acontecendo faz tempo o mapeamento, mas muita gente ainda não fez, né? Inclusive, se vocês não fizeram ainda, é importante fazer. Mesmo que não está atuando profissionalmente na área, é importante fazer. Lá tem o campo de falar se atua na área hoje, se não atua, né? É bacana para a gente entender a área cultural da cidade, mesmo que for de forma amadora hoje, né? Ou se foi profissional lá atrás, deixar isso sempre claro lá no cadastro. O que acho importante, esse pessoal de estação sertaneja, que é o pessoal da música caipira, eles têm dificuldade de ter de ter acesso, né, a esse link, de escrever e tudo mais. O que a gente pode fazer, talvez, é nós, da secretaria, junto com o conselho, chamar essas pessoas para fazer o cadastro. Falar, olha, a gente precisa fazer esse cadastro para entender a cidade e tudo mais, e a gente fazer com elas, entende? Não presencialmente, mas a gente pode mandar uma mensagem no WhatsApp, eles conseguem mexer, manda um áudio, explica, né? Ou pede para o filho fazer, ou neto, sabe? É uma coisa que a gente pode pensar. Nesse caso, você falou, a maioria não vive da música, né? O que a gente pode fazer? Por exemplo, na sexta, a gente tem o fórum para tratar com os produtores culturais da cidade. Então, eu quero saber se a gente tem produtor cultural na cidade. Se a gente tem um produtor cultural, por exemplo, a gente pode lançar um edital de produção de espetáculo da música caipira, de Porto Ferreira. E aí esse produtor, para ele conseguir fazer esse serviço e ele receber, ele pegar essas pessoas e fazer o espetáculo. Ele produzir um espetáculo de música. É uma coisa que a gente pode pensar. Até é uma infinidade de coisas, né, gente? São coisas que dá para fazer muita coisa, né? Então, a minha ideia desses fóruns é realmente entender o que vocês querem, né? O que vocês precisam para a gente aplicar. Porque se deixar para a gente fazer da nossa cabeça, dá para fazer muita coisa, uma infinidade de coisas, né? Mas não adianta, por exemplo, eu fazer um negócio mó bacana e não tiver pessoas para fazer, sabe? Para pegar esse serviço. Então, esses fóruns são importantes para isso, né? E mesmo para conhecer onde está sendo investido e a participação dos artistas, né? Além de enriquecer esse momento, né? Trazê-los para a área política, para a área de políticas públicas para a cultura, né? E muitas vezes, principalmente os artistas caipiras, eles não têm muita noção disso, não. Eu, por exemplo, no meu Zap, no meu grupo de amigos de Zap, eu tenho lá uma meia dúzia que a gente era mais chegado. Tinha muitos antes, né? Muitos. Mas com a pandemia, cada um ficou no seu canto, uma grande parte deles eu nem sei onde mora. Mas eu vou fazer contato com esses que eu tenho no Zap e colocá-los a par dessas possibilidades. Beleza, obrigado, viu, Renê? É importante aí sua ajuda, que também tem um contato muito próximo, né, dessas pessoas, né? Conviveu com eles muito tempo aí na Estação Sertaneja. Robson, pode falar. O Regis, com a abertura do edital, por exemplo, se caso aparece, sei lá, 2, 3 grupos de teatro, vocês fariam uma seleção ou dividiria o valor para cada um para atingir mais artistas? Como que faria nesse caso? Nesse caso, a gente pretende fazer os editais
por credenciamento, tá? E aí, credenciamento é uma coisa que a gente faz por seleção. Então, se a gente coloca um projeto, um espetáculo de teatro, tem 3 vagas para 3 espetáculos, e aparece 4 ou 5, ou a gente vai colocar por critérios. Então, por exemplo, a gente pode usar um critério de pessoas que atuam na área. Ou a gente usa o critério de sorteio. Então, se tem 3 vagas, então 5, a gente sorteia para 3 pegar. Entendeu? Isso a gente vai definir junto com a licitação e com a procuradoria da cidade. Porque aí é a parte mais técnica de contratos, tem que seguir as leis da licitação e de contratos, né? Mas provavelmente vai ser dessas 2 formas, né? Tá certo. A nossa ideia, ontem a gente falou aqui, né? É de tentar fazer um decreto municipal para regulamentar a lei para a realidade da cidade. Porque, por exemplo, a gente estava discutindo ontem, né? Como todas as cidades vão receber os recursos, os editais que a gente lançar, não deixar outras cidades participarem, só participar os artistas da cidade. Então a gente tem que ver se isso é possível na procuradoria, se isso é possível na licitação, e aí colocar isso no decreto, né? Porque não faz sentido eu fazer um edital aqui e o artista de Pirassununga participar, sendo que a cidade também recebeu, né? Senão ele vai e participa em 3, 4, 5 municípios, né? E tira a chance de outros. Né? Isso. Então eu acho que nesse momento, sei que a gente está no mesmo barco, no mesmo país, no mesmo estado. Mas acho que nesse momento cada ente federado tem que cuidar das suas pessoas, do seu território, né? Alexandre, é isso que a gente está querendo fazer. Quanto mais segurança jurídica, né? Inclusive, eu tenho uma reunião marcada com o procurador para falar sobre isso, sobre a lei, sobre como a gente pode fazer, se tem como fazer um decreto regulamentador, sabe? Eu até pensei em fazer um grupo de trabalho envolvendo a Secretaria de Cultura, o Conselho, os fóruns, a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria, a licitação, e esse grupo de trabalho aí regulamentar esse decreto e a aplicação dessa lei. Ô, Regis, posso fazer só uma parte aqui, não fala? Pode. Eu acho que para os artistas e os produtores culturais é de suma importância a gente pensar que essa lei, né, emergencial, 3 bilhões aí de reais, ela é uma coisa que talvez não aconteça nos próximos meses mais de recurso. Haja vista que vamos entrar numa rota de crise econômica profunda, né? Então, quanto mais a gente otimizar esse recurso a nível de Porto Ferreira, né? Temos vários professores, temos pessoas que estão na cultura, é melhor. É claro que o Regis está tentando se assegurar juridicamente para poder dar vazão a esse recurso. Mas a gente não pode também se aprofundar muito na questão da burocracia. É importante a celeridade, né, secretário? É muito importante a celeridade e que as pessoas que vão atrás desse recurso, que elas já sejam orientadas, secretário, em relação ao tipo de documentação, que a gente sabe que é sempre difícil, eu acho que a secretaria sempre vai estar aberta aí, né? E a gente tentar publicizar o máximo possível para as pessoas, no boca a boca, nas redes sociais, né, usando a rádio Comunidade FM e outras rádios na cidade, porque eu acredito que vai ser um recurso fundamental para a nossa economia criativa e, claro, para a sobrevivência de alguns artistas e de quem trabalha com cultura, né? Nós sabemos aí que teve já cortes, né, Regis, de receita na cultura, até para as pessoas que trabalham em relação à cultura. Eu acho que é um movimento que a gente não pode demorar muito para se organizar. Acho que a Secretaria está muito correta de fazer os fóruns. E eu me coloco à disposição, secretário, para poder ajudar, para poder somar a força e a gente acelerar isso aí, né? Encontrar essas pessoas, viu, Renês? Encontrar esses violeiros, né? E fazer esses caras se cadastrarem, porque o presidente ele deixou algo em aberto, né? Dentro da sanção, isso é bom lembrar. Que é o retorno desse dinheiro para a União, se não tiver pessoas que vão, né, abraçar os editais e não encontrar essas pessoas. A gente sabe que existe, mas agora acho que a força que o Conselho pode ter
é de unir forças para poder trazer essas pessoas para essa realidade e para usufruir desse recurso que vai ser fundamental para os próximos meses. Bacana, Alexandre. A minha ideia de fazer essa reunião com o procurador é exatamente isso. Tentar fazer de forma legal, mas com menos burocracia possível para que esse recurso chegue na ponta, né? E na sociedade civil, que é o objetivo da lei. Então, é por isso que até esse decreto regulamentador pode ajudar, né, as pessoas também a participar dele. Bom, gente, alguém tem mais alguma coisa? Estamos aí nos últimos minutos aí da nossa reunião, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que a gente ficou mais conversando sobre o teatro, sobre o circo, né, ficando nessas 3 modalidades aí, nos 3, né, que eu acho que vai pegar bastante gente da cidade. E a questão da cultura popular é essa, né? A gente tentar cadastrar esses artistas. Eu queria pedir o auxílio de vocês aí para fazer a propaganda desse cadastro, né? Posso mandar para vocês no WhatsApp o link. É só me pedir, eu mando. Tem no site da prefeitura, tem toda segunda-feira eu publico no site, nas redes sociais da secretaria, o link do cadastramento. E aí fazer isso para a gente entender cada vez melhor o nosso setor cultural na cidade, né? E lá no cadastro tem todas as áreas, tem teatro, tem assistente técnico, tem o pessoal das expressões da comunidade negra, tem o pessoal das expressões da comunidade LGBT, está bem detalhado ali as áreas da cultura, sabe? Então é bem bacana esse mapeamento. Bom, se ninguém tiver mais nada a declarar, eu vou abrir aí para uma fala final de quem quiser falar. A presidenta do conselho também vai falar a fala final. E aí a gente encerra por hoje e amanhã tem mais. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu falo já ou não? Espera aí que o Bruno deixou um comentário aqui. Se conseguisse o contato com o pessoal que fazem o trabalho de malabares nos semáforos da nossa cidade. Isso é bacana também, né? Você sabe que eu não vi mais esse pessoal, né? Faz tempo que eu não vejo mais eles no semáforo. Mas seria bacana a gente conversar com essas pessoas, né? Porque são artistas aí da área circense que estão na cidade, né? Então, se tiver mais alguém, a gente já pode também falar com eles. Vai lá, Renês. Eu não tinha nem me passado pela cabeça essa questão dos malabaristas aí, né? Eles realmente vivem dessa arte. Eu acho que é um pessoal que a gente pode afirmar, né, Bruno? E que vive realmente dessa arte, às vezes, que eu acho muito interessante. Né? Eu acho muito bonito até a disposição dessa molecada no semáforo. Aí tem um pessoal que não gosta, mas eu acho muito chique. E a chamada aí foi espetacular. Espetacular. Bem lembrado, Bruno, mesmo, verdade. Bem lembrado. Inclusive, eu vou prestar mais atenção. Por onde eu passar, que eu encontrá-los, eu vou fazer esse contato com eles. Né? Eu acho que eles vão gostar e a gente vai estar prestando um bom trabalho, justificando a vinda dessa economia para Porto Ferreira. Muito legal. Muito legal. É isso que eu ia falar, o Alexandre colocar que vai pegar o contato. Se alguém vê eles aí no semáforo, pega o contato e passa para a gente vai conversando com essas pessoas, né? E a questão da capoeira, a gente precisa conversar também aí com os 2 grupos, né? Bacana aí também o Alexandre, o Renês e eu aí entrar em contato com os 2 grupos e ver como a gente pode fazer esses editais, né? Para também contemplar a capoeira. Legal. Jaque, então, sua fala, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para o Renês. Como que é o contato dele com a galera do Estação Sertaneja, a galera da Viola Caipira? Ô, Renês, está desligado o microfone. Acho que ele travou. Começou a treta aqui. Aí. Foi? Tá desligado o microfone, Renês. Aí. Agora destravou. Aí, destravou. Oi? Agora foi. Ô, Jaque, é o seguinte,
O último contato com a galera do Estação Sertaneja foi lá no comecinho de março, antes de ter sido bloqueado essa questão das aglomerações. Então, não desde março que eu não tenho contato com nenhum deles. O parceiro que canta comigo, tivemos pessoalmente um contato só. E foi assim, ele parado no carro, numa ultrapassagem, assim, só deu uma cumprimentada, mas os contatos foram tudo à distância. Uma grande parte eu não tenho contato nenhum. Alguns eu tenho no Zap, e com esses eu vou fazer contato, e a partir de então eu vou começar a perguntar se eles têm contato de outros para vir passando.